Neste terceiro vídeo da série sobre o ciclo do carbono, vamos falar sobre as transformações que esse elemento sofre nos ecossistemas agrícolas. Aqui vemos uma planta de milho em estágio de produção, com suas folhas fazendo a fotossíntese. Utilizando a luz solar como fonte de energia e o CO2 atmosférico como fonte de carbono, elas fazem a fotossíntese nos cloroplastos iluminados localizados no mesófilo foliar. Desta forma, o dióxido de carbono reage com a água que as plantas absorveram da solução do solo, produzindo carboidratos e liberando oxigênio. Como vemos no esquema, esta reação é ativada pela luz. Assim, as plantas constroem a sua biomassa. Este processo é chamado quimicamente de fixação ou redução do CO2, isto é, o CO2 está sendo fixado em carboidratos. E os ambientalistas chamam também de sequestro do carbono atmosférico. É preciso enfatizar que a produção desta biomassa só é possível com a absorção dos nutrientes que as plantas obtêm da solução do solo. Ao final do ciclo da cultura, os grãos são colhidos e os restos culturais são deixados na superfície do solo ou incorporados na camada arável. Ao longo do tempo, os compostos orgânicos presentes no tecido vegetal, tais como lipídios, carboidratos de modo geral, proteínas, celulose e lignina, são submetidos à decomposição microbiana, ocorrendo um processo que nós chamamos mineralização. E assim, moléculas menores são geradas, como os açúcares simples, os aminoácidos, entre outras. O processo da mineralização desses compostos orgânicos é basicamente a respiração aeróbica dos micro-organismos heterotróficos que habitam o solo. Desta forma, bactérias, fungos e outros grupos microbianos, na presença do oxigênio, consomem os carboidratos, liberando então o CO2 e produzindo água. O CO2 liberado, dependendo de características edáficas, tais como porosidade, estrutura, textura, entre outras, pode ser liberado para a atmosfera ou pode permanecer também na camada arável. Esta última ocorrência é muito frequente, pois muitas evidências na literatura indicam que a concentração de CO2 na atmosfera da camada arável é muito maior
do que na atmosfera acima do solo. Contudo, alertamos que muitos sistemas agrícolas utilizam o revolvimento da camada arável, fazendo com que o CO2 presente aqui retorne para a atmosfera. Aqui fazemos uma pausa na apresentação das rotas que o carbono segue nos ecossistemas agrícolas, para fazer uma breve reflexão sobre o papel da agricultura no sequestro ou na emissão de gases de efeito estufa e, consequentemente, na mitigação ou promoção do aquecimento global. Em tese, quando os restos culturais são deixados na superfície do solo, sem o revolvimento da camada arável, o carbono fixado nos compostos orgânicos fica imobilizado ou armazenado, pois nessa zona do solo a atividade microbiana é muito baixa e o processo da mineralização é altamente comprometido. Por outro lado, quando os resíduos culturais são incorporados ao solo, o carbono orgânico é altamente mineralizado devido à atividade microbiana muito intensa na camada arável. E assim, o CO2 é liberado, podendo escapar para a atmosfera acima do solo. Apesar das controvérsias existentes em torno desse tema, muitas evidências experimentais e dados da literatura indicam que a adoção de práticas racionais e sustentáveis pode tornar a agricultura uma forte aliada do clima no planeta. Por exemplo, em vastas regiões do Cerrado brasileiro, os produtores vêm adotando há décadas a técnica do plantio direto para várias culturas, uma tecnologia recomendada pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, pois evita o revolvimento do solo, mantendo o carbono imobilizado ou aprisionado na palha, que fica sobre o solo. Durante e após a mineralização, muitos compostos inorgânicos portadores de nutrientes minerais são gerados, os quais podem seguir diversas rotas no solo. Esses nutrientes podem seguir para a solução do solo, sendo absorvidos pelas raízes. Da solução do solo, eles podem ser adsorvidos nos coloides minerais e orgânicos, como essas espécies catiônicas, potássio, cálcio e magnésio, além do amônio. Eles podem também ser lixiviados para as camadas mais profundas do solo. Isto é muito comum para espécies aniônicas, como o nitrato e o sulfato. Além disso, eles podem ser imobilizados
temporariamente na biomassa do solo, ou seja, fungos, bactérias e outros grupos microbianos incorporam esses nutrientes em suas células. Quando esses micro-organismos completam seus ciclos de vida, ocorre um novo processo de mineralização e esses nutrientes retornam para a solução do solo, ficando novamente disponíveis para as plantas. Materiais mais recalcitrantes, tais como a lignina, compostos aromáticos e produtos que resistiram à decomposição microbiana inicial, são submetidos a complexos processos de transformação, dando origem às substâncias úmicas, que são os ácidos fúlvicos, os ácidos úmicos e a umina. A gênese dessas substâncias é um processo complexo, mas sabemos que elas apresentam uma alta estabilidade físico-química, são altamente resistentes à decomposição microbiana e tornam o solo mais adequado para o crescimento das plantas. Era isto que tínhamos para hoje. Obrigado por assistirem até aqui. Vejo vocês na próxima aula. Tchau!